do versículo 16 do capítulo 3 até o versículo 5 do capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e faremos a leitura do versículo 16 do capítulo 3 até o versículo 5 do capítulo 4. Os irmãos encontraram o texto? Está escrito: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre totalmente o teu ministério. Ore comigo, por favor, e ore por mim. Senhor Deus, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, rogando ao Senhor Deus a iluminação do Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, que Ele nos faça nesta noite também compreendê-lo. Que a Tua bênção esteja sobre a Tua igreja, que nossas vidas sejam edificadas, e em especial neste culto de missões, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos vocacione, que o Senhor nos prepare, Senhor, para pregarmos a Tua palavra com fidelidade, tendo como alvo a glorificação do Teu nome, a salvação dos pecadores e a edificação da Tua igreja. Abençoe-nos, Pai, de maneira graciosa nesta noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, o nosso departamento, nossa Secretaria de Missões, escolheu um tema a ser tratado em todos os cultos de missões de nossa igreja nesse campo. E o tema proposto pelo nosso secretário, pastor João Lima Torres, é uma pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E nesta noite eu quero, fazendo uso deste texto, falar sobre
o perfil dos pregadores que Deus procura. O perfil bíblico dos pregadores que o Senhor procura. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi o último texto escrito por este que não foi apenas um grande teólogo ou sistematizador das doutrinas de Cristo no Novo Testamento, mas sobretudo também foi um grande missionário. Paulo era apóstolo, servo de Cristo, como ele próprio disse, e que havia sido separado para o Evangelho de Deus. O que nós temos em 2 Timóteo são as últimas palavras de Paulo. Embora esta carta ela esteja antes de Tito e antes de Filemon, na ordem em que está dispostos os livros nas nossas Bíblias, mas na ordem canônica, essa foi a última carta de Paulo. E meus irmãos, se nós devemos atentar para as palavras de um homem, de Deus, quanto mais nós devemos atentar para as suas últimas palavras. Essas foram as últimas palavras de Paulo, e ele escreveu-as para o seu filho na fé, filho no ministério, Timóteo, que era um obreiro singular, um homem preparado por Deus, um homem que, nesse período em que recebe esta carta, era pastor em uma das maiores igrejas da Ásia Menor, que havia sido, inclusive, fundada por Paulo, que era a igreja de Éfeso. Timóteo era um pastor já um pouco experimentado, não era o pastor da primeira carta, no sentido da idade, já era alguém que já tinha um pouco mais de experiência, mas ainda assim Paulo recebe o direcionamento de Deus para exortar Timóteo a que cumprisse fielmente a vocação para a qual Deus o havia chamado. Timóteo é chamado por Paulo, no verso de número 5, de evangelista. Paulo diz: cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Paulo sabia, já que Timóteo era um pastor, repito, alguém que já tinha um pouco de experiência com o trabalho, com a obra de Deus, mas ainda assim Paulo viu a necessidade de exortar Timóteo a que fosse fiel na pregação do Evangelho, na pregação da palavra. E Timóteo, ou Paulo, transmite esses conselhos a Timóteo com um tom de urgência e de muito cuidado. As palavras que Paulo utiliza nesse texto denotam o cuidado de Paulo, o zelo de Paulo pela doutrina e a urgência que havia no seu coração, para que o seu filho na fé, Timóteo, não apenas pregasse, mas pregasse com fidelidade, pregasse com integridade, pregasse com obediência às Escrituras, que Timóteo fosse um pregador do Evangelho e não um animador de plateia, que Timóteo se preocupasse em fundamentar todas as suas proposições na Escritura, pois a mensagem que Timóteo deveria pregar não poderia ser fruto dos seus pensamentos, nem do seu raciocínio, nem do desejo da multidão. Timóteo deveria ser um pregador que se preocupasse em pregar
o que está escrito, só o que está escrito e tudo o que está escrito. Que Timóteo fosse um pregador que não se preocupasse com a reação dos ouvintes, mas que se preocupasse, sobretudo, com aquele que tem seus olhos sobre nós e que nos vê quando estamos proclamando a sua palavra, que é Deus. Os conselhos que Paulo deu a Timóteo sobre a pregação, embora, repito, sejam direcionadas a um obreiro, a um pastor, mas os princípios estabelecidos por Paulo aqui devem ser obedecidos, devem servir de norte, de guia para todos nós que temos de Deus uma missão de proclamarmos o Evangelho, que ouvimos aquela ordem, lemos a ordem de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os conselhos que Paulo dá a Timóteo, repito, não é apenas para Timóteo como pastor, ou para os pastores como pastores e obreiros, mas para toda a igreja. Porque embora Deus tenha na igreja aqueles a quem Ele vocacionou especificamente para fazer uso da pregação da palavra, mas toda a igreja, todos os crentes nascidos de novo, transformados pela graça, habitados pelo Espírito, são chamados de maneira geral para pregar o Evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo, no poder do Espírito Santo. Os princípios estabelecidos por Paulo para o pregador Timóteo devem servir para todos nós. E o primeiro princípio que Paulo apresenta, que é a característica dos pregadores que Deus procura para serem testemunhas do seu Evangelho. Paulo diz a Timóteo no verso 16, Timóteo, se preocupe em pregar toda a Escritura. Paulo lembra a Timóteo que o poder do seu ministério não estava na sua imaginação. A mensagem que Timóteo deveria pregar não é com base em supostas pseudos e falsas revelações. A mensagem que Timóteo deveria pregar é aquela que já foi revelada, inspirada e escrita neste livro. Timóteo, lembre-se, você deve pregar, mas pregue toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para o ensino, para a educação na justiça. Timóteo, se preocupe em pregar somente as Escrituras. Deus está em busca de pregadores que se conformem, que se prendam, que se preocupem em expor apenas as Escrituras. Pois as Escrituras é a fonte inesgotável de ensino. Deus espera de nós, que somos chamados para pregar, que nos conformemos, que nos preocupemos em pregar este livro. Tudo o que este livro diz. Não o meu pensamento, não as minhas ideias, nada, não as minhas experiências, que são importantes, mas não devem ser pregadas, testemunhadas sim, mas a fonte da mensagem é a Escritura, é a Bíblia Sagrada. Pregador e pregadora, se preocupe em pregar apenas as Escrituras. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção e educação na justiça. Pois o poder não está em nós. O poder para a salvação não está na minha imaginação.
O poder para a salvação não está nas técnicas de manipulação de massa. O poder para a salvação não está nos malabarismos exegéticos, nas técnicas de emocionalismo. O poder para a salvação está no Evangelho. Eu não me envergonho, disse Paulo, do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Timóteo, atenha-se, preocupe-se em expor somente as Escrituras. Queridos pregadores, obreiros, meus pares, irmãos em Cristo, lembre-se, nós só somos obrigados a nos subjugar, a obedecer àquilo que está escrito. Como disse Lutero, na dieta de Worms, eu preciso ter a minha mente cativa à palavra de Deus. A minha mente precisa estar presa a este livro, a este texto inspirado por Deus e entregue a nós. Deus espera, é claro, que todos nós preguemos, mas que nós preguemos apenas o que está escrito. Timóteo, segundo o conselho de Paulo, verso 1: conjuro-te, pois, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e reino, que pregues a palavra. A expressão que Paulo usa aqui, conjuro-te, transmite a ideia de chamar alguém a um juramento solene, público. E diante de quem Paulo faz isso? Diante de Deus. Timóteo, conjuro-te, te chamo a um juramento solene perante Deus e Cristo Jesus, que pregues a palavra. Se Deus espera que nós nos contentemos a pregar apenas as Escrituras, que nós fujamos das técnicas de manipulação e nos conformemos com o texto, Deus nos lembra também por meio de Paulo, no verso 1, que quando nós pregamos, meus irmãos, nós fazemos isso perante a face de Deus. Nós pregamos e devemos pregar, e ao fazer, nos lembrar que fazemos isso perante Deus. Nós não pregamos perante os homens. Nós pregamos aos homens, mas pregamos perante Deus. Quando você prega perante os homens, você está preocupado com a performance. Você se preocupa com o resultado. Você se incomoda quando o público não está reagindo, porque você está pregando perante os homens. A sua mensagem, a nossa mensagem, deve ser aos homens, mas perante Deus. Por que perante Deus? Porque a nossa única preocupação, depois de nos contentarmos em pregar apenas o que está escrito, deve ser agradar a Deus. E se eu estou agradando a Deus, eu não me preocupo com quem eu estou desagradando. Pode torcer o beiço, pode achar ruim, pode virar as costas, eu não me preocupo. Porque se a face de Deus está perante os meus olhos, eu não vejo, mas eu sei que todas as vezes que eu abro o seu livro, a sua face está perante mim.
se eu estou agradando a Deus, não importa a quem estarei desagradando. Eu não fui chamado para pregar perante os homens. Aos homens eu prego como um morto pregando a mortos, como um moribundo pregando a moribundos, como alguém carente de misericórdia, pregando a homens que são carentes de misericórdia. Mas eu faço isso perante a face do Deus Todo-Poderoso e que me julgará por cada palavra proferida. Quando nós pregamos com a consciência de que fazemos isso perante Deus, nós nos lembramos que eu devo ter muito cuidado com uma frase que se tornou um chavão de uso tão irresponsável. Deus me disse. Deus está me dizendo. Muito cuidado, porque aquele de quem você diz que está dizendo, está presente. Não brinque com as coisas de Deus. Não pise no Santo dos Santos com os pés sujos. Ele calasse, irmão. Lembre-se, aleluia, que o Deus que diz, vela sobre o que diz para cumprir. Ele não vela pelo que você diz, ele vela pelo que ele diz. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Por isso, ao invés de se preocupar em dizer, Deus me disse, Deus mostrou, Deus me revelou, diga, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Pois só o que está escrito tem total e completa validação. Porque você diz está, e o povo abre a Bíblia em um emiliano e vai ver se está mesmo. Não fica no subjetivo, será que foi, será que não foi, será que foi Deus ou não foi Deus. Agora quando você diz assim, está escrito, procure, encontre, abra a Bíblia, julgue pela Escritura, faça como os bereanos, seja nobre, porque tudo que ouviam, conferiam, para ver se estas coisas eram de fato assim. Pregue aos homens, mas pregue. Lembre-se que você está pregando perante Deus. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos percebem não a seriedade do que eu estou dizendo, mas a seriedade do que Paulo está dizendo a Timóteo. Perante Deus, nós somos enviados por Deus para pregar aos homens, mas para fazermos isto perante a presença do Senhor que é santo. E lembre-se, Paulo diz assim, que há de julgar. Por que Paulo faz questão de lembrar a Timóteo de julgamento, meus irmãos? Porque Deus vai julgar de fato o que pregamos. Não pense que as mentiras proferidas em um púlpito ou em qualquer lugar vão ficar aí apenas voando sem nenhum tipo de julgamento. Deus as julgará.
e julgará por meio do Filho, no seu reino, na sua manifestação, ele julgará. Pregador e pregadora, ministros do Evangelho de Cristo, lembrem-se, tenham consciência do juízo de Deus sobre nossas pregações. Não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Eu tenho que me preocupar em fazer aí de tal forma que alguém venha lembrar do que eu disse. Assim, lembrar de mim, da forma que eu disse. Não esteja preocupado com isso. Não esteja preocupado com Ibope. Você não é político. Não esteja preocupado com estatística, com gordos relatórios. Esteja preocupado com ser fiel a Deus. Ser fiel ao Senhor, que julgará as suas palavras. Timóteo, terceiro conselho, verso de número 2. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Paulo lembra a Timóteo que a pregação da palavra, que deveria ser fundamentada na Escritura, feita aos homens, mas perante Deus, Timóteo deveria lembrar também de pregar em qualquer circunstância. Paulo diz a Timóteo, há tempo e fora de tempo, e eu já vi alguém dizendo assim, Paulo estava dizendo a Timóteo, pregue com palavras e pregue sem palavras também, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de método de pregação, ele não está falando de modo de pregar, ele está falando de tempo. Quando pregar? Sempre. Quer seja oportuno, quer não. Eu quero lembrar aos irmãos que a verdadeira pregação da palavra nunca estará na moda, porque ela nunca esteve na moda. Nunca esteve na moda. A moda agora é pregar a palavra, não. A moda pode ser animar auditório, a moda pode ser usar de técnicas de psicologia por meio de um evangelho coach, tudo isso aí pode estar na moda. Agora a pregação do evangelho, meus irmãos, a pregação da Escritura nunca estará na moda. Por quê? Porque a pregação da Escritura confronta. Eu não disse afronta, eu disse que ela confronta. A pregação do Evangelho nunca estará na moda, porque não há beleza em um Cristo crucificado. E é esse o tema central da nossa mensagem. Não há beleza em um Cristo crucificado. Você lembra do que Isaías descreveu sobre o Cristo no capítulo 53? Não havia nele parecer nem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não há nada que atraia esteticamente. Nada. Não há beleza em um homem ensanguentado, crucificado. Mas essa é a nossa mensagem. Cristo e este crucificado. Cristo e este morto e ressurreto. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso evangelho. Loucura para os homens, loucura para os filósofos, bobagem para aqueles que buscam algum tipo de beleza estética. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus, justiça de Deus. A pregação nunca estará na moda, porque não há beleza em um Cristo crucificado. A pregação nunca estará na moda, porque as suas exigências
não são fáceis. O evangelho que Paulo pregou e chamou ou conclamou a Timóteo a que fizesse, a toda a igreja, ele não tem exigências fáceis. As exigências do evangelho são difíceis. Quais são as exigências do evangelho? Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Quem quiser vir após mim, precisa me amar mais do que ama pai e mãe. Quem quiser vir após mim, aprenda a sofrer pelo meu nome. Quem quiser vir após mim, arrependa-se dos seus pecados. Quem quiser vir após mim, esteja preparado para ser incompreendido pelos de casa, pelos da família. Quem quiser vir após mim, entenda que a caminhada ou o caminho para o céu de glória é marcado pela senda do sofrimento, pelas pedras, pelas feridas do caminho. Não é um caminho fácil. Não. Você será conduzido debaixo de humilhação, de desprezo por alguns, de renúncia a si mesmo, de esquecimento daquilo que ficou para trás. É um caminho apertado, é uma porta estreita, que não passou por reforma, como já disse alguém, que permanece estreita do mesmo jeito, que o caminho é apertado do mesmo jeito. Pregadores do evangelho nunca estarão na moda, porque nunca pregarão aquilo que os homens querem ouvir, aquilo que a multidão espera ouvir. Não, pregadores do evangelho, irmão Emiliano, se contentarão a se fundamentar apenas nas escrituras, apenas no texto bíblico, e dirão sempre aos homens: está escrito. Arrependa-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. E eu concluo com a última exortação de Paulo, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio, todas as coisas, suporta as aflições. Você já prestou atenção como Paulo não diz assim: amarre as aflições? Amarrado. Não. Suporte. Suporte. Porque as aflições, meus irmãos, é a escola de Deus para forjar homens e mulheres fortes. É na fornalha da aflição que Deus prepara instrumentos. É na fornalha da aflição que Deus prepara você e eu. É na fornalha da aflição que Deus nos concede forças para cumprirmos o nosso chamado, o nosso ministério. Curve a sua cabeça. Obrigado, Jesus. Pela oportunidade, Senhor, de fazermos uso da Tua palavra,
Abençoe a tua igreja, abençoe esta congregação, abençoe os teus servos. Desperta-nos a cada dia, Senhor, a sermos fiéis ao teu livro, a sermos fiéis ao que está escrito, a pregarmos tudo que está escrito e somente o que está escrito. Que nos preocupemos apenas em bendizer o teu nome, em glorificar o teu nome. Senhor, muito obrigado, porque tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Amém. Glória a Deus. Nos colocarmos de pé adorando a Deus. Os irmãos querem agradecer o pastor Júnior pela cooperação. Se é verdade, diga amém. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se tiver, venha fazer a sua decisão, entregar a sua vida para Jesus. Diante da mensagem que você ouviu, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Tem alguém? Se tiver, venha em nome do Senhor. Se não tem, vamos orar encerrando o trabalho em nome de Jesus. E amanhã, grande Assembleia Geral no Templo Central. Todos os irmãos são convocados para estar amanhã em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por tudo que ouvimos nessa noite. Senhor, pela Tua palavra que foi pregada. Senhor, em nome de Jesus, a nossa palavra a Ti é de gratidão pelo que nós ouvimos. Ó Deus querido, que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, amar a Tua palavra, estudar a Tua palavra. Deus eterno, e abençoa grandemente todos que estão aqui presentes. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dando uma noite de paz. Na Tua presença é o que nós te pedimos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja para sempre com o povo de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.